Gente linda, tudo bem? Quero muito agradecer a presença aqui de vocês que vão entrar aqui na live e que vão participar comigo dessa live maravilhosa, com um super profissional maravilhoso. Ele também, nesse período de quarentena, fez diversas lives com vários profissionais maravilhosos, temas incríveis, gente. Então, se vocês não conhecem o Instagram, né, do professor Tiago Labre, entra depois lá no Instagram dele, tá? E vê todas as lives que estão disponíveis lá no IGTV, eu te garanto que são maravilhosas, que você não vai se arrepender, hein? Então, gente, vou aguardar aqui o meu convidado entrar. Vou esperar que todo mundo entrar também. Eu quero ver a participação de vocês aqui também na live com a gente, porque é muito importante essa interação, tá? O Thiago, ele vai contar a história aqui pra gente das lives dele, ele vai falar um pouquinho dele também, tá? Então, se vocês conhecem o Thiago e queiram compartilhar alguma coisa aqui com a gente, tá? Na nossa live, vai ser muito bem-vindo, tá? Eu quero muito ver vocês participando, tá? Obrigada a todos vocês, tá? Que disponibilizaram um tempinho de vocês para estar aqui com a gente na nossa super live. O Thiago, ele já entrou junto com vocês, né? Porque a gente conversou só pelo direct. Ele fez uma live com uma amiga minha, que eu amei a live, gente, super recomendo. E boa noite, Thiago, tudo bem? Boa noite, Michele. Tudo bem e você? Tudo certo. Eu quero muito te agradecer, tá, por você ter aceito o meu convite, ter disponibilizado o seu tempo, né, para estar aqui participando da live aqui junto com a gente, compartilhando também várias coisas legais que eu sei que você, nesse período agora da quarentena, compartilhou muitas coisas boas, ainda continua compartilhando, Sim, né? Então, eu queria que verdade. você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho de você, né? E aí, depois eu queria que você falasse para a gente, porque eu vi lá no teu Instagram que você começou a fazer lives a partir do dia 22 de maio. E você veio fazendo lives com diversos assuntos, assim, muito bacanas, né? E com vários profissionais top, né? Que eu vi que as lives foram assim super produtivas e trazendo informação também, né? Isso que é muito importante. Então eu queria que você falasse um pouquinho de você e depois que você falasse para a gente dessa ideia sua, dessas lives, como que surgiu. Então, eu agradeço também aí o convite, Michele. É um prazer aqui estar com você. Eu tenho percebido também que você tem feito muitas lives interessantes, né? Isso, Vi que você sim. tem conversado bastante. Enfim, então obrigado aí por esse espaço. Eu sou professor de língua portuguesa, né? Ah, Atuo com crianças hoje, né, do primeiro segmento do ensino fundamental. Também atuo na uhum, Rede da Maré, que é uma outra vertente também, né? Lá eu atuo enquanto uhum, coordenador pedagógico, então atuo mais com esse público, né, que precisa de políticas públicas, precisa trabalhar com sim. inclusão. Lá eu trabalho com inclusão, Uhum. inclusive, né? Enfim, e sou um educador apaixonado. Eu acho que Ah, esse termo me define bem, né? Eu amo o que eu faço, acredito no que eu faço. E acho que a palavra, né, tem muito poder, né? É o exatamente. nosso tema, né? Eu acho que tudo se Exatamente, constrói é a partir da verdade. palavra, né? É Com bíblico até, né? certeza. No princípio era o verbo, né? Então, eu acho Exatamente. que, Eu enfim, pensei muito por aí. realmente nesse tema, né? Sua voz tem poder diante de todas as lives, né, que você começou a fazer, né? Como eu compartilhei aqui com o pessoal, eu até anotei aqui os temas das lives. Você falou sobre educação, você falou sobre saúde mental, resiliência, né? Se alimentar mesmo da literatura, né? A violência contra a mulher, fascismo, alfabetização, racismo, né? Os desafios, né? Da masculinidade negra. É, da luta mesmo, né, da gente ter ação para a gente lutar, as vozes e os silêncios, o Setembro Amarelo, que você fez várias lives em setembro.
E agora, em outubro, né, o Outubro Rosa, que você está fazendo também várias lives com várias mulheres com histórias incríveis de superação, né? E também eu vi que no teu Instagram você compartilha também poemas lindos, né? Por você também ser professor de língua portuguesa, né? E muito bonito, aliás, você postou um hoje, né? Bem bonito, que eu até curti lá. Então, assim, já recomendo o pessoal a seguir, né, o Tiago, e também se alimentar de tudo isso que ele tem proporcionado para as pessoas, né? E maravilhoso. Então, assim, diante de todas essas lives que você fez, eu falei assim, não, o tema é propício para isso, né? Porque, assim, foi uma atitude realmente que você tomou, né, nesse período de quarentena, que você se disponibilizou, né, disponibilizou o seu tempo, convidou vários profissionais para compartilhar junto com você, para trazer informação para as pessoas, né? E essa interação também, né? Porque a gente viu que na quarentena muitas pessoas estão assim conectadas agora, né? Estão no online. Então a gente precisa nesse período se alimentar realmente de coisas boas e produtivas, né? Para a gente. A gente não pode ficar assim ocioso, né? Porque o ocioso ele vem trazendo também, vai trazer na nossa vida, né? Coisas ruins, né? Como você falou sobre a saúde mental, né? A gente vê que muitas pessoas nesse período geraram síndromes, né? Existiram dois lados, né? O lado que aproveitou esse momento, né? Para aprender, para desenvolver, para amadurecer, e outras pessoas já não conseguiram chegar nesse nível, né? Diante de todas essas situações que todos nós estamos vivendo, e geraram essas síndromes e hoje se encontram até fazendo tratamentos médicos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, o que você sentiu nesse período da quarentena, você até como professor mesmo, né? Porque você acabou mudando um pouco os seus hábitos, né? De não ter esse contato físico com as pessoas, mas ter com elas o online, né? E essas lives, ela veio realmente dessa necessidade que você sentiu através dos seus alunos ou de pessoas próximas de você? Sim, sim, Michele, veio sim, né? Eu sou de uma família que tem uma cultura muito oral, né? Eu fui criado pelos meus avós e junto com os irmãos dos meus avós, eu conheci minhas bisavós, todo idoso fala muito, né? Então eu cresci num ambiente de Isso, muitas exatamente. histórias, né? Então, assim, de pessoas que tinham essa necessidade. Eu lembro até hoje da minha bisavó contando as histórias dela, da mãe que foi laçada enquanto índia. Então, assim, então são histórias. Eu cresci ouvindo muitas histórias, né? Então não tinha como não ser uma pessoa comunicativa, né? Exato. E ao longo final da minha infância e a minha adolescência inteira, até início da minha idade adulta, eu fui evangélico, eu fui da Igreja Batista. Então, na Igreja Batista, a gente tem muito estímulo também a falar, a pregar, enfim, né? Eu costumo dizer que se eu tivesse seguido essa vida, eu hoje seria pastor, inclusive. Eu era muito engajado. Então, aprendi, né, essa questão da oratória, né? Tudo isso mesmo nesse espaço evangélico, né? E, enfim, acabei de fazer letras, né? Então, enquanto professor, eu estou sempre falando, né? Eu trabalho com a palavra é o meu instrumento de trabalho, e sou um professor que também tem vícios afetivos. Eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de conhecer pessoas, né? Você deve ter visto aí que eu falei com pessoas bem Isso, diferentes umas das outras, né? E exatamente. então, assim, temas variados, porque eu acho que hoje, né, essas lives me sintetizam bem, né? Assim, né? Meio que síntese daquilo que eu sou e daquilo que eu busco mesmo, né? Então, tá sempre conversando com um, com o outro. Eu gosto muito disso. E, obviamente, para uma pessoa como eu, a quarentena não fez bem, né? Então, Uhum. assim, até mesmo porque foi um marco de duas grandes mudanças na minha vida, né? Eu casei e quarentei, Olha, né? Então, assim, foi tudo muito caramba! perto, né? Eu acho que Até os... você foi um pouco Pois contra é, a maré, né? Porque muita gente se total. divorciou e você casou. Exatamente, né? Então, assim, eu vivi na minha casa, né, com a minha família até Hum. janeiro. Vim morar com meu companheiro em Uhum. fevereiro. E aí eu vim morar junto com Olha, ele e logo depois estamos em quarentena. Então, tudo foi muito, então foi um muito grande difícil. desafio, né? Foi um Desafio, grande desafio total. desafio.
E aí o que acontece? Eu precisar. Começou a me fazer muito mal mesmo, né? Uhum. Me senti, eu senti que chegou um momento que a minha saúde mental começou a ficar meio afetada, né? E imagina, Exato. eu gosto de gente, eu gosto de estar na rua, eu não consigo, né? Para mim era difícil. Comi demais, engordei 10 quilos, né? Então, assim, né? Bebi demais, né? Enfim, o triglicerídeo está 400. Mas enfim, a gente está resolvendo essas questões, né? Mas naquele momento também Uhum. achei que eu merecia comer o que eu queria, eu merecia Sim. beber o que eu queria. Eu acho que nesse momento eu não estava preocupado com isso. Tanto que agora a gente está resolvendo isso. Então, aí como eu Uhum. vejo essa questão da. Eu tenho um amigo, né? O Michel, que eu vou conversar com ele de novo assim, na próxima semana, e que ele falava muito comigo isso, você precisa ter um canal, você precisa ir para as redes e tal, só que eu sou muito do ao vivo, embora eu goste muito Uhum. do Instagram e do Facebook para poder postar foto, vídeo e tal, mas eu sou do ao vivo, né? Essa questão de, tanto é que no início eu não tinha tanta... eu acho que eu fui evoluindo positivamente à medida que eu fui conversando com as pessoas, né? Então eu falei assim, Uhum. tá bom, vamos lá, vamos conversar. Então, as primeiras pessoas que eu conversei foram pessoas assim que faziam muito parte mesmo do meu dia a dia, do meu ciclo, né? Inclusive esse meu amigo foi o primeiro, a Soraya virou uma parceira de live, a Soraya é minha sócia de live, tá sempre conversando comigo, né? E depois fui fazendo outras parcerias. E a partir daí fui conhecendo e muitos dos que eu conversei depois, né? Eu nunca vi pessoalmente, né? E fui Olha, aprendendo muito, muito aprendendo com ele assim, eu via, me falava, olha, existe uma pessoa que ela é interessante, ela é legal e tal. E eu comecei a perceber assim, que as pessoas estavam muito sensíveis também nesse momento de pandemia, de isolamento, sentindo saudade, né? E precisando, de repente, de falar de algumas coisas, né? Pensar algumas coisas. Enfim, foi muito nessa pegada, sabe, Michele? Assim, primeiro foi mesmo para poder. E aí, isso fez muito bem a minha saúde mental. A muito partir bom. daí, eu voltei a dormir melhor, né? Eu voltei a Olha. ter paz. Assim, eu gosto muito de academia, eu me vi sem ir à academia, que para mim era. Eu não me via sem ir malhar. Tive que ficar 4 meses sem pisar na academia. Então, tudo isso, né, me afetou de algum modo. Então, as Sim. lives, eu acho que é uma questão assim, né? Eu vou parar agora, vou dar uma parada a partir agora de novembro, eu paro, né? Até mesmo Uhum. porque eu quero investir em outras coisas aqui nesse espaço, depois eu volto a conversar com as pessoas, eu paro. Mas, até mesmo porque hoje a vida voltou, eu voltei para a sala de Sim, aula, sim. né? Voltei presencial, então, e eu acho que isso aqui eu não consigo fazer nada meia boca, nada de qualquer jeito. Eu acho que para a gente poder fazer tem que dar Uhum. o nosso melhor, né? Não ganho Exato. nada para isso, né? Mas não Sim, ganho material, né? Mas acho que a gente tem assim, exato. né? Experiências, vivências, né? Enfim, isso é um valor imaterial, né? E, Mas eu acho que tem que ser bem uhum. feito. Não estou com condições mais disso, né? Mas Uhum. pretendo continuar fazendo isso. Você E perguntou a questão você, dos alunos. você recebeu, cada live que você fazia, as pessoas interagiam com você, te mandavam mensagem, Hum, elogiavam tudo isso, porque sim, assim, essa sua atitude é muito boa, né? Porque como eu também eu iniciei antes de você, eu comecei em março, logo no início uhum, mesmo da quarentena, também com essa necessidade parecida com a sua. Eu sou muito comunicativa, né? Eu não sou professora, mas eu sentia a necessidade de conversar. E aí, eu participava de várias lives e eu via a interação grande que as pessoas estavam tendo naquele momento. E eu falei, por que não eu não fazer, né? E aí eu sim. comecei a conversar com as pessoas, depois eu comecei a trazer temas. E aí foi quando eu resolvi fazer lives com mulheres empreendedoras, né? Um outro Instagram que eu tenho, onde eu tenho muitas amigas minhas que são empreendedoras e estavam com dificuldades de vender seus produtos e serviços diante da pandemia. E aí eu falei, por que não vocês não venham fazer uma live comigo, conta a história do seu negócio, né? E também um espaço que eu te dou para você divulgar seus produtos e serviços. Muitas eu consumo também. E foi muito legal, sabe? Porque, assim, as pessoas foram se envolvendo, né, nessas histórias. Muitas mandavam mensagem para mim, agradecendo por aquelas horinhas, né? Porque a gente só tem Uhum, disponível 1 hora de live. sim, E, sim. assim, gostavam muito porque aquilo motivava elas, né, a continuar. Então, assim, exatamente o nosso tema, né? A sua voz tem poder. Então, assim, a gente precisa utilizar as nossas habilidades,
né? Você como professor que trabalha com a sua voz, né? E a gente colocar para fora, né? E mostrar quem realmente a gente é e também, de alguma forma, tá contribuindo com as pessoas, né? Tá ajudando elas nesse momento. Que não está sendo fácil para ninguém, né? Como você compartilhou aí o período da pandemia, eu também, a gente viveu altos e baixos, né? Tinha dias que a gente estava muito bem, outros dias a gente estava baixo astral. Enfim, todo mundo viveu isso, mas a gente buscou, de alguma forma, que isso fosse um pouco mais leve, né? E através da gente, né? Através das nossas redes sociais, a gente abriu esse espaço para que a gente possa ter essa interação com as pessoas, trazer informação para elas e tá aqui todo mundo conversando e interagindo. E isso é muito bom, né? E assim, todo mundo se redescobriu nesse momento, né? Sim, sim, sem dúvida. E assim, como diz Martin Luther King, sabe? Ele fala, né? Eu tenho um sonho, e eu sou um sonhador por essência, sabe? Não só por ser um pisciano, mas eu tenho um sonho. O meu sonho maior é ver uma sociedade mais justa, sabe, Michele? Eu ando muito triste com o Brasil, inclusive, né? E as lives também vieram muito em função disso, né? Eu tenho visto muitas coisas que têm me feito muito mal desde 2018. E quando começou, né, toda essa questão, né, porque politizar a pandemia e tal, e aquilo me afetava profundamente, e eu sempre gostei muito de política também. Política era um assunto que sempre me movia muito, né? Não me move mais, não me toca mais. Eu perdi completamente o encanto e a esperança em qualquer pessoa que seja, né? Mas até um determinado momento eu tinha isso. E aí, quando eu comecei a ver tantas coisas bizarras no noticiário, tantas atitudes de autoridades que precisavam ser, e aquilo foi me fazendo muito mal mesmo, eu falei assim, bem, Milton Santos dizia que a gente precisa partir do micro para o macro, né? Eu não posso, não tenho condições de mudar o Brasil, não tenho condições de fazer desse lugar o lugar que eu gostaria que ele fosse para todos. Então eu vou começar do meu jeito a ouvir pessoas que fazem a sua parte, como você fez a sua aí, né? Isso, então, assim, sim. né? Pessoas que cada um dentro do seu cosmos está fazendo a sua diferença e melhorando, porque hoje eu só acredito hoje numa transformação, Michele, que tem o amor. Que tem o amor como base, né? Eu só acredito hoje numa transformação... O amor e o respeito, né? Que tenha um respeito pelo outro, cuidado. Por isso os temas, né? A questão racial é uma questão que me acompanha desde a universidade, né? Eu sou muito sensível à questão racial, não sou negro, nunca senti na pele o peso da exclusão racial, mas sei o quanto ela afeta a sociedade. Por isso você viu muitos convidados que têm a temática racial, né? Então a questão da masculinidade negra, né? A questão da mulher negra, da doutora negra, enfim. Eu passei muito por esse tema. Esse é um tema que me encanta muito e, de fato, eu acho que não existe nenhuma possibilidade de uma transformação efetiva no país sem que perpasse a questão racial. Então, essa é uma questão que eu trago para as minhas práticas pedagógicas. A Emília passou aqui agora, trabalhou comigo também, ela sabe o quanto isso é presente, né, nas minhas pautas pedagógicas. Então, eu só acredito que a gente possa... Sou super a favor de cotas para todo mundo, entendeu? Eu acho que a gente precisa discutir, entender privilégio, admitir que tem privilégio, entender que não adianta, você não vai conseguir, dando mesmo para todo mundo, você não consegue resolver a situação, tem que dar mais para alguns e dar o suficiente para outros, enfim. Então, eu acho que a questão racial é uma questão que está muito presente nas minhas práticas, é um tema que me comove muito, me comove no sentido de me mover a uma ação, né? Então, tem isso, então nas lives isso foi muito presente, porque muita gente começou a pensar, inclusive, e eu recebia muitos recados, né, a partir de lives dessa natureza, que começaram a entender um pouco esse lugar do negro na sociedade brasileira, né? Por que pode chamar assim, por que não pode chamar daquele jeito, enfim, né? Por conta dos papos que eu tive aqui. Então, isso aí é bacana, eu acho que eu consigo contribuir. O universo feminino é uma outra questão que me chama muita atenção e que me encanta, que eu tenho profundo respeito. Eu sou formado por mulheres, eu venho de uma casa de mulheres, né, sobretudo mulheres, avó, tias, mães.
mulheres fortes, mulheres com história, mulheres com a pele, me emociono, porque não tem como lembrar de cada uma delas sem ter essa emoção. Mulheres que tinham tudo para desistir, mulheres que poderiam ter ficado pelo meio do caminho, mas mulheres assim que optaram pelo caminho da dignidade, do respeito, do afeto. Eu fui muito amado, sabe, Michelle? Eu cresci com muito amor ao longo da minha vida. Essas mulheres me dedicaram muito amor. Então, assim, daí vem o meu encanto por esse universo feminino. Então, a mulher é uma pauta também muito presente nas minhas práticas, também pedagógicas. Eu trouxe para as lives também, né? Eu trouxe para as lives. Então, assim, durante algum tempo, a Roberta, né? Foi a primeira que eu conversei e que eu fui exatamente assim no assunto mulher, né? Que a Roberta é uma amiga muito querida, né? De eu também conheço ela. Ela é maravilhosa. Ela também fez uma live comigo também. Ela é incrível, né? E assim, e é muito bom a gente, tipo, como você, né? Convidou essas pessoas para estarem compartilhando, né? O que elas sentem na pele. Né? Por exemplo, a questão racial, né? O que essas pessoas no dia a dia delas, elas vivem, né? Porque é uma realidade totalmente diferente. A gente acha que às vezes é muito distante da gente, né? Todos nós vivemos preconceitos na nossa vida, né? Uns mais, outros menos. Mas quando essas pessoas elas compartilham as histórias delas, né? Isso alerta, né, a quem está participando a gravidade da situação que precisa ainda ser trabalhado, né, em relação a tudo isso que nós vivemos, né? E essa questão do universo feminino é maravilhoso, né? Porque a mulher ela tem conquistado ao longo dos anos, né, a sua voz, né, o seu poder, né, no mercado de trabalho, as suas conquistas, mas ao mesmo tempo também tem um lado, né, em que tudo isso tem um preço muito alto, né, da questão da violência doméstica que sofre, que muitas às vezes estão enfrentando um pouco mais, né, nesse período de pandemia. Tem a questão da saúde também, né, a gente sabe que é bem precária, né, e que às vezes não tem atendimentos, não tem exames, né, para que elas possam cuidar da sua saúde. Então, assim, quando a gente traz, né, esses temas, né, nas lives, isso é para um alerta mesmo, né? É para que as pessoas possam ver uma outra realidade, né, de como que as pessoas vivem, como elas enfrentaram, né? E para você também trazer um novo olhar, né? Porque às vezes a gente vê que muitas pessoas reclamam muito da vida, né? Mas não conseguem olhar para o lado e ver pessoas que passam por situações dolorosas, né? Eu também trabalho muito com a questão social e eu também, assim como você, eu também sei o que as pessoas sentem, sabe? Das dificuldades que elas enfrentam. E nesse período da pandemia, tudo ficou muito latente, né? Das situações assim em gerais, né? E abriu os olhos para muitas pessoas, onde a gente viu um ciclo de solidariedade muito grande, mas ainda falta muita coisa, né, para mudar. Não, sem dúvidas, eu acho que ainda, assim, ser preto no Brasil ainda é muito difícil, ser mulher no Brasil é muito difícil, ser mulher e preta é mais difícil ainda. Mais difícil. Né? Então, assim, então eu acho que isso não adianta, se a gente não der voz, se a gente não começar a denunciar isso, a mostrar, a falar, a conversar sobre isso, que eu acho que é importante demarcar isso também. Hoje a gente fica aí nessa sociedade polarizada, de lado A e lado B, e às vezes a gente fica meio que isento, não, meio que cerceado por conversar sobre algumas coisas, mas ninguém está querendo aqui que o outro pense como a gente, né? A gente só quer que o outro pense no outro, né? Eu acho que é isso. Exatamente, a questão da empatia, né? Empatia. O outro tem sido um lugar cada vez mais distante de se visitar, né? Até então, porque quando você pensa no outro... Até porque as diferenças, elas também nos ajudam, né? A ter uma nova percepção em relação às coisas, né? Porque, de repente, a pessoa, ela vive numa situação em que ela nunca viveu, né, aquilo que a outra pessoa viveu. Por exemplo, uma pessoa, né, de baixa renda. Então, assim, uma pessoa que tem da classe média, ela não sabe o que o outro
passa das dificuldades, né? Mas quando ela começa a se envolver e ela começa a abrir os olhos e ela começa a olhar, ela sabe que com um pouco que ela pode contribuir, ela pode fazer a diferença na vida das pessoas, né? E é exatamente o que você falou. A gente precisa hoje no mundo amor e respeito, né? Porque quando a gente respeita o outro, né, a gente consegue compreender, né, aquelas dificuldades que ele enfrenta e que às vezes a gente nunca passou por aquilo, né? Sim, e nesse sentido, né, eu gosto muito, quando eu digo, né, que eu até coloquei isso na chamada, eu acho que a palavra ela é revolucionária, né? A palavra, quando a palavra, eu penso que a palavra é algo revolucionário, não dissocio essa palavra da ação, até mesmo porque eu nem sei se dá para dissociar a palavra da ação em alguns momentos. Porque contar uma história, ouvir uma boa história, seja ela fictícia ou seja ela uma história real, né? Aqui eu só estive em contato com histórias reais, né? Isso automaticamente faz a gente repensar o nosso percurso, a gente pensar a nossa história. E olha aí a utilidade da palavra, né? Exato. Então a palavra ela tem essa... E ultimamente, né? Brecht já falava isso há um tempo e a gente está tendo que falar isso de novo. Que tempos são esses em que a gente está tendo que reverberar o óbvio, né? Então a gente está num momento onde a gente precisa estar ali o tempo todo falando mesmo do óbvio, né? A questão da construção do sensível, né? A gente precisa construir esse ser humano sensível, que pense que as atitudes dele impactam diretamente outras pessoas, que a história que está acontecendo na Amazônia, no Pantanal, não é uma história que afeta apenas a Amazônia e o Pantanal, né? Não é o meio ambiente que precisa da gente, somos nós que precisamos desse meio ambiente. Então, assim, porque me parece que a gente hoje vive uma sociedade meio que enlatada, né? Onde você está cada um na sua caixinha, está cada um na sua latinha, e a gente acha que não há uma interseção entre as latinhas, mas há, né? Então, quando você né, quando você que foram os temas, né? Que eu abordei mais até, que foi a questão do universo feminino e da questão da negritude, como, por exemplo, a gente vê hoje umas discussões do tipo, né, que é muito brasileiro isso, né, eu sou contra o aborto, terminantemente contra o aborto, né, mas eu sou a favor da que reduza a maioridade penal. O brasileiro tem um discurso muito complicado. Bem, então você quer que prenda logo, né? Você quer que nasça, mas também se fizer merda, vai ser preso, e aí, enfim. Tá muito difícil entender o brasileiro, né? Então, assim, ele tem umas opiniões meio esquisitas. O amor, a compreensão, ela vai até um momento que você não mexe comigo, enquanto é na casa do vizinho. Então, eu acho que assim, né? A questão racial, a gente tem aí, olha, a gente tem o dado de que o quê? 60% da população carcerária é negra. Tem alguma coisa errada aí? Tem alguma coisa errada nessa história? Por quê? Né? Então, assim, se eu assisto a população negra, eu não estou melhorando só a população negra, eu melhoro a sociedade como um todo, né? Então, assim, quando eu não sou mulher, mas se eu falo do universo feminino e se eu entendo melhor esse universo, trabalho na perspectiva desse universo, né, eu vou ter uma sociedade mais justa para todos, não só para as mulheres. Inclusive, uma questão que eu frisava bastante é o seguinte: todo mundo quer dar manual de instrução para como se criar uma menina, mas na verdade tem que se dizer como se cria um menino, né? Você cria, assim, a menina tem que fechar a perna, né? Fecha a perna. Tem que ter modos, menina tem que ter modos, né? Vocês são desde pequeno. E o homem pode fazer o que ele quiser, né? O homem pode estar de perna aberta. E o homem é livre e ele pode fazer o que ele quiser. E aí a mãe passa a mão em cima, a mãe passa a mão em cima porque é o meu filhinho, né? E aí, exatamente, essa questão da educação, né? Do homem também tem que vir de casa. Na verdade, a educação tem que vir de casa, né? Dos pais, né? E ser integrado junto com a escola, né? Com os professores, né? Porque esse comportamento, né? De repente até agressivo, né? Ou preconceituoso, ele gera também na escola, né? Você como professor deve também
vê, né, esses tipos de comportamentos, né, agressivos do aluno, também vindo dessas situações, né, ou até de coisas que ele escuta na casa dele, ou na rua, né, ou até da televisão mesmo, né, que a gente vê que tem um poder muito grande, né, de influência. E a gente sabe também que a internet ela veio também para nos dar voz, né? Como nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos conversando e nós estamos debatendo, né? Assim, sobre essas ideias que nós tivemos nesse período de quarentena. E as pessoas, ao mesmo tempo, hoje, elas expõem muito, né? Não só a vida delas, mas o que elas pensam também em relação geral, né? Política, enfim. Mas isso também tem um lado positivo e negativo, né, Tiago, em relação a tudo isso, né? Há pouco tempo agora foi lançado um documentário, né, Por Detrás das Redes, né? E assim, à medida que o documentário ia né, caminhando, eu tive, assim, eu já estava tendo assim a ideia do que poderia concluir no final. E que, na verdade, o problema não está nas redes, o problema está em quem utiliza as redes. Exato. Eu acho que a gente é que tem que se repensar enquanto ser humano, enquanto alguém que precisa ter responsabilidade com aquilo que diz, com aquilo que pensa, com aquilo, né, que expõe. Porque eu acho que a internet, as redes, né, de um modo geral, isso tudo são ferramentas maravilhosas, são ferramentas que nos possibilitam, né, ter acesso. Olha a gente conversando aqui, né? Eu não te conheço pessoalmente, eu não sabia, a gente, né, nós fomos anunciados um para o outro pela rede. Então eu acho que assim, a internet, na verdade, é sim um avanço. A rede, ela é um avanço, sim, né, dentro das relações humanas. O problema é que o quê? Aquele covarde, aquele mal educado, né, aquela pessoa sem caráter que antigamente, né, precisava se esconde, do ao vivo, né? Atrás, ela agora, se esconde ela atrás tá confortável. E isso não tem nada a ver com o tempo passado, com o tempo agora, porque canalha sempre existiu no mundo. Gente mau caráter sempre existiu. O problema é que agora, você, ainda mais no Brasil, você tem hoje a legitimidade para ser idiota. Você tem a legitimidade para falar o que você quiser, haja vista que a autoridade maior da nação é o primeiro a falar um monte de bobagem. Então, se ele fala, todo mundo pode falar junto, né? Então, essa licença para ser escroto que a gente tem hoje no país, né? Ela faz com que as pessoas... E não só isso, não é só a nível de Brasil. A gente sabe que o mundo hoje está nessa energia. Então, o problema não é a rede, o problema não é a internet. O problema é quem está por trás da internet. E eu acho que a gente, né, nós com as nossas lives, a gente mostrou o outro lado. O lado positivo, a gente pode se emocionar por essa rede, né? Olha, uma das minhas grandes surpresas enquanto professor nessa nova, porque assim, eu trabalho com dois públicos, como eu disse inicialmente, sabe, Michele? Um grupo de muito prestígio social, pessoas que, assim, né, com crianças de classe média alta, e trabalho também com aqueles que estão simplesmente assim, né, segregados, né, que é a galera da maré, que não conseguem muitas vezes, muitos ali não conseguem se perceber nem enquanto humano que são, porque não são vistos pelo Estado dessa forma. Então, eu tenho esse privilégio de transitar entre os dois polos, né? Dos mais privilegiados e dos menos privilegiados. E assim, as pessoas falam muito para mim assim no início, nossa, você vai do luxo ao lixo. Eu falei, nos dois sentidos, nos dois lugares, porque tem lixo nos dois lugares, tem luxo nos dois lugares, depende da sua perspectiva do que é lixo, do que é luxo, né? Então, assim, e essas crianças privilegiadas, né? Isso foi uma grande surpresa, porque assim, como essas crianças aprenderam, como essas crianças ouviram, porque assim, aonde eu tô não tem como não ter poesia, não tem como não ter falas afetivas, porque esse sou eu, né? Exato. Tenho defeitos gravíssimos, erros imperdoáveis, mas talvez eu me redima de tudo isso, tentando levar a poesia, né, e o que há de bonito nela para as outras pessoas. Então, assim, como eu me emocionei em algumas aulas, como eles se emocionaram em algumas aulas, como os nossos colegas, os meus colegas, então, assim,
a tela também é um lugar de disseminar afeto. A gente, assim, tudo bem que o contato pessoal, o abraço, não é substituível, nada disso é substituível. A gente precisa se abraçar, se olhar, falar, tudo isso é o mais importante e é melhor. Mas através da tela dá para fazer muita coisa bacana também. E com esses privilegiados, eu tive assim, essa alegria, né, de poder trabalhar. Porque chegou uma hora que eu falei, cara, essas crianças, elas não estão numa idade de ter que ouvir falar de morte, doença. Elas precisam correr, brincar. Elas não podem, elas não estão preparadas para tanto assunto pesado. Então, peraí, eu preciso rever minhas práticas. Então, eu, quando professor de português, preciso entender o que é importante nesse momento, ensinar o verbo ou falar sobre saudade. Ou falar sobre amizade, ou falar sobre valores imateriais. E foi muito. E aí, óbvio que a poesia é uma ferramenta muito boa nessa hora, porque o que é a poesia, né, se não, né, uma coxa de retalho de tudo que é afeto? Então, eu tive uma resposta. E também falamos de gramática. E também fizemos interpretação de texto. E também, né? Mas, assim, não foi a minha prioridade ao longo desse ensino remoto. A minha prioridade no momento era através da palavra, olha a palavra aí de novo, né? Através da palavra e da força da palavra, das boas palavras, né? Tentar fazer com que essas crianças tornassem, né? E tinham dias que as crianças estavam tristes, né? Às vezes abriam a câmera e tinha um aluninho lá, ô tio, hoje eu não tô bem. Fecha a câmera, vai dormir, meu filho, vai de volta pra cama, entendeu? Eu não quero ninguém na minha aula com sono, eu não quero ninguém na minha aula entediado. Então, eu quero que, se você estiver na minha aula, você tem que estar bem. Então, você vai fazer o que você quiser e depois você volta, né? Então, assim, hoje não estou bem, hoje eu estou com vontade de chorar. Então, eu ouvi e corto o coração você ver criança falar isso, né? Mas aconteceu, mas eu tive que lidar com isso, né? Então, assim, mas, no geral, o modelo remoto, para quem tem acesso, a minha experiência, eu sei que tem colegas que têm outras experiências e outras histórias para contar, mas não. Agora, por um outro lado, com aquele público desprivilegiado, é a parte triste da história. Sabe? Porque, que assim, você não consegue se comunicar, né? Eles não têm. E às vezes, Michele, eles até têm o celular deles, eles têm o computador deles, mas não têm a conexão, porque na favela, a comunicação, na favela, a conexão, ela não é igual à nossa conexão aqui. Eles têm muito. Às vezes, nós temos professores no CPV, inclusive, que moram na Maré e o professor não conseguia conectar. Né? Então, tinha um dia que o professor falou assim, até ontem mesmo foi um dia que a gente precisou, né, cancelar uma aula, porque, ou então, melhor, substituir uma aula, porque o professor não tinha uma conexão boa. Então, assim, eu acho que a pandemia, quando o assunto é educação, ela deixou bem à mostra o abismo que existe entre esses Brasis, né? Que o Brasil não é Brasil, o Brasil ele é feito de Brasis. Eu falo Brasis porque, assim, né? Você vai para outros países, né, que já tem, né, um nível de desenvolvimento maior, você vê uma certa similaridade entre as diferentes regiões desse país, né? Então, óbvio que um vai ter mais projeção que o outro, um vai ser mais rural, outro vai ser mais urbano, mas o Brasil é um negócio muito interessante, por isso que ele precisa ser muito pesquisado, porque você às vezes vai para um outro estado, parece que você está em outro planeta, não é nem outro país. São lugares completamente... Cultura diferente, né? Uma linguagem, né? Falada mesmo, né? Tudo diferente, sim. né? É muito diferente. Então, assim, você pensa que saneamento básico, 60% do Nordeste tem dificuldade em ter um lugar para fazer cocô. Então, assim, isso é muito sério. Isso é muito sério. Exato. Então, assim, eu acho que a pandemia, ela expôs nossas fraturas. E aí, uma vez que essas fraturas são expostas, a gente tem duas alternativas: sentar e chorar ou se comover e mover, né? Porque eu acho que é o que a gente fez aqui do nosso jeito, né? Porque não adianta, né? Uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, né, seja ele em qual faixa etária for, é o seguinte: o mundo não vai parar para que as nossas dores passem. Não vai parar. Infelizmente, ele segue. O verbo da vida é seguir. Eu falei isso na última live, né? O verbo da vida é esse, é seguir. Não tem como.
eu assisti uma peça uma vez onde a atriz perdeu a filha, né? E aí ela disse que demorou muito, óbvio, não existe, é a pior dor do mundo, né? É a dor que faz a gente questionar tudo, é a dor de perder um filho, né? E aí ela dizia o seguinte, que ela começou a voltar à vida quando ela estava passeando pelo aterro e viu que a flor continuava no mesmo lugar, os carros continuavam passando, as pessoas continuavam trabalhando, as crianças iam para a escola. Ou seja, embora a dor dela fosse a maior dor do mundo, que é a maior dor do mundo, né? A vida estava andando, né? As coisas estavam acontecendo. E a partir dali ela entendeu. Mas o importante, né, você também se permitir viver esse luto, né? Sim, porque esse luto, você olha para dentro de você assim, te traz um autoconhecimento muito grande, né? Para que você possa enxergar melhor as coisas. Eu te garanto que depois que ela começou a ter essa percepção em relação a tudo, né, que continua, que a vida continua, eu tenho certeza que isso fortaleceu ela muito mais, né, do que ela era antes, né? Porque a dor, ela é importante também a gente sentir, né, para que a gente também sinta outros sentimentos, né? Como a força, né? Como a coragem, como a ousadia, né? Como, de repente, se reinventar. Tudo isso que nós vivemos nesse período de pandemia, né? A gente sabe que as coisas estão caminhando, mas não serão como era antes. Tudo está sendo de uma forma diferente, né? Mas tudo está sendo um aprendizado, né, muito grande para todo mundo, né? E em relação também a esses sentimentos que você compartilhou dos seus alunos, né? Da importância, né, de muitas vezes a gente se permitir a ter esse olhar ao próximo, a buscar histórias, né, diferentes da nossa realidade, né, para que a gente possa ter essa percepção de empatia. Então, assim, todos esses sentimentos são importantes, né, que de alguma forma eles nos trazem aprendizado e amadurecimento, né, para a nossa caminhada. Nenhum sentimento é desprezível, Michele. Todos os sentimentos contribuem para que a gente... Inclusive, assim, ninguém passa incólume pela escola da dor. A gente passa pela escola da alegria, muitas vezes sem aprender absolutamente nada. Porque na hora da dor, na hora da alegria, a gente não reflete sobre a alegria. A gente nem agradece porque está alegre, né? Então, assim, o sentimento da alegria é um sentimento que simplesmente só nos faz bem naquele momento. A gente não para refletir sobre nada quando estamos felizes, quando está tudo numa boa. Agora, quando a gente está mal, quando alguma coisa está doendo, quando a gente está lidando com uma ausência, é o discurso meio que da alteridade, né? Lulu Santos fala disso, né? Não haveria som se não houvesse o silêncio, né? Não haveria luz se não fosse a escuridão. Então, assim, a gente só vai ter dimensão do que é a luz se a gente passar pela escuridão. A gente só vai entender melhor, né, a grandeza do som, como é bom ouvir, quando você está ali, né, sem a possibilidade de ouvir. Então, acho que a escola da dor ela é fundamental para o nosso crescimento, sobretudo enquanto humano, e eu acho que é isso. Eu não sei se muita coisa vai ser diferente depois da pandemia, não. Eu acho que para uma galera que já está acostumada a refletir sobre a vida, o outro, e que se ocupa de algum modo em tentar tornar esse lugar melhor para se viver, seja lá por qual caminho, eu acho que para essas pessoas sim, né? Porque nós nos aproximamos, né? Olha, era tão bom olhar para essa tela aqui nos momentos mais complicados da pandemia e olhar e falar assim, caramba, meu par tá ali, né? Eu tenho um par aqui comigo, não tô sozinho, né? Nesse barco. Então, assim, era muito bom saber que a gente tinha, né, esse retorno. Agora, sinceramente, para quem é babaca, para quem é idiota, para quem tá... Acho que vai ser assim, vai voltar. Tanto que a gente vê aí, né, o mínimo, né, de
flexibilidade que se teve com a questão do Nossa, isolamento social. muito, As pessoas estavam agindo como, né, se a pandemia... Inclusive, parece que acabou a pandemia, né? Ultimamente, não tem nem... As pessoas, assim, estão agindo. Então, eu não sei. Então, agora, para quem tem... tem essa preocupação, para quem se ocupa mesmo pensar no outro, aí sim, sairemos... E aí, nessa questão, acho que nós, quem é educador, quem é professor, tem uma missão muito grande, e eu acredito muito na minha profissão, eu acredito muito nesse poder do conhecimento enquanto ferramenta libertadora, né? Veja bem, a gente, assim, né, foi o que eu falei aqui, né? Eu conversei com a primeira professora trans da UFRJ, né, a Daniele Balbi, eu conversei aqui com a Roberta, que passou por um câncer. Eu conversei aqui com professores que estavam alfabetizando naquele momento, e cada um, dentro do seu universo, estava ali contribuindo para esse espaço aqui ser um espaço melhor. Então, não tenho dúvida, né, de que essas pessoas e essas pautas precisam estar no contexto de uma sala de aula. Né? Eu acho que a sala de aula, ela se afastou muito da vida. Se fala muito no preparo para a vida, né? Mas o que eu vejo é a vida cada vez mais distante da sala de aula. E temas como esses, né? A questão da negritude, a questão da sexualidade, a questão do universo feminino, das pessoas que adoecem de câncer, né? Isso tem que estar no contexto de uma sala de aula. Né? O aluno precisa entender que as pessoas sofrem, morrem. Algumas pessoas simplesmente morrem pela cor que tem, algumas pessoas morrem porque amam diferente. Isso é muito grave, isso é muito sério. A gente não pode pormenorizar isso, né? Então, eu acho que assim, essa geração nova que está vindo, você não sente que eles estão mais abertos a todos esses temas para debater? Sim. Porque total, assim, eles que vão seguir o futuro, né? Então, assim, a gente vê essa questão do preconceito, a gente vê da sustentabilidade, da solidariedade. Eu sei que existem escolas, né, que falam muito sobre planejamento financeiro, sobre algumas questões, né, que a gente sabe que em escolas públicas não existem, mas assim, elas trazem esse tema, né, de falar sobre planejamento de vida, né? Então, eu vejo que essas gerações novas, até porque a gente percebe, às vezes, até em canais no YouTube, né, de crianças e adolescentes, que elas expõem, né, nas redes sociais também, a sua percepção em relação a tudo que elas estão vendo, né? Tem muitos seguidores, de alguma forma, elas também influenciam, né? Michele, eu tô para te falar que eu tô com tesão nessa geração que tá vindo, porque assim, eu acho que essa galera, ela vai dar o nome, entendeu? E assim, eu percebo que assim, em pequenos gestos, sabe? A minha vida é pública aqui nessa rede, as pessoas sabem quem eu amo, com quem eu tô casado, e obviamente que os pais dos meus alunos também sabem, né? Os meus alunos acabam sabendo e tal. Eu fiz uma rodinha, e assim, falando como eles estão mais abertos, né? Alunos de 10, 11 anos, né? Eu fiz uma rodinha de leitura com eles no jardim da escola, que tem um jardim muito amplo e tal, e eu tava com o livro na mão, e olhou para minha aliança. E ali eu comecei a ficar ligado, né? Aí um chegou no ouvido do outro, mas a criança não consegue ser discreta, né? Aí falou assim, ele casou com um homem. Aí um fez assim, e acabou o assunto. Sabe? Então, assim, quando você vê crianças de 10 e continuam pulando no meu colo, e continuam sendo carinhosos, agora não pode pular no colo, porque tem que ter distância, mas assim, continuam sendo... Não mudou em nada o fato de crianças de 10, 11 anos saber que o professor de português dele está casado com um homem. Então, ele já tem acredito... esse entendimento, né, em relação a tudo. Sim, então eu acho que assim, então essa geração
me dá muita esperança. Agora, a minha geração dos 37, que está chegando já aos 40, né? Enfim, essa geração me dá muita tristeza e muita vergonha. Né? São muito tradicionalistas, né? Nascemos nos anos 80, finalzinho dos 70, desbunde. E como pode termos nos tornado tão babacas? Né? Então, assim, essa geração, a nossa geração é uma geração que me deixa muito triste. Mas quando eu penso no broto, quando eu penso no novo, olha, vocês vão se surpreender muito com essa galera que está vindo aí, porque eles vão ser diferentes. Eles vão ser diferentes. A gente já percebe tudo isso, né? A gente vê crianças já colocando nas suas redes sociais, né, aquilo que elas pensam, né? E isso é muito legal, assim. Uma menina que eu assim, não acompanho muito, mas eu vejo muito ela fazendo bastante sucesso nas redes sociais, é a Maísa, né? Aquela pequenininha, né? Eu não acompanho. Mas assim, sei que ela começou pequena, né? Eu acho que assim, hoje ela tem 18 anos e ela tem uma cabeça, assim, sabe? Que ela fala mesmo sobre diversos assuntos. E eu fico olhando assim, eu falei, gente, às vezes... eu também sou dos anos 80 e eu fico assim, gente, caramba, a nossa geração é tão difícil, às vezes a gente tem esse tipo de entendimento, né? Que essa menina hoje já tem uma mente mais aberta em relação a tudo isso. E a gente vê pessoas com tanta resistência, né, a mudanças, a essas gerações, a tudo que está acontecendo, né? Então, assim, é realmente bem complicado, né? Tudo isso. Nós estamos nos minutinhos finais. Falta 10 minutinhos para a gente terminar um papo tão gostoso, né? Maravilhoso. Pelo menos a gente ainda tem uma horinha para a gente estar aqui batendo papo, né? Então, assim, eu gostei muito dos temas da sua live e eu tenho esse mesmo entendimento como você, né? Eu acho que, assim, a gente podendo, assim, fazer um pouquinho, né? A gente já consegue mudar. Todos nós que temos redes sociais, nós de alguma forma influenciamos também as pessoas, né? E de alguma forma, quando a gente se comunica e a gente também dá a nossa cara a tapa, né? Para a gente conversar, as pessoas também se sentem à vontade, né? Para também se libertar de todas essas agarras também, né? Da vergonha, da insegurança, né? Então, assim, isso é muito bom, né? A gente compartilhar tudo isso. Eu também tenho trago aqui nesse meu Instagram vários profissionais para a gente debater sobre diversos assuntos, né? E isso é maravilhoso, assim, é muito bom essa oportunidade. Tudo, claro, por um lado positivo, né? Porque a gente busca realmente... E, claro, é difícil a mudança total, mas a gente, dando o nosso primeiro passo, a gente já consegue fazer alguma coisa, né? A gente precisa conversar, né, Michele? E assim, eu acho que independente da sua vertente, porque eu acho que a crise que a gente vive hoje, né, não é uma crise política, é uma crise de humanidades, né? Então, as pessoas perderam a habilidade em sentar e conversar com o diferente. Eu não excluí, você acredita que por mais veemente que eu tenha sido no meu discurso, né, político e tal, eu sou esquerdista, eu sou Lula livre, mas tô puto com Lula também. Então, assim, mas eu não excluí uma pessoa no meu Facebook por divergência política, porque as pessoas, elas escolhem muito menos do que a gente acha que elas escolhem, sabe? Nós somos muito menos livres do que a gente acha que é. Então, muitas vezes, uma opinião infeliz, uma escolha infeliz, eu não posso resumir esse indivíduo por essa escolha, né? Imagina, eu tenho pessoas na minha família que pensam politicamente diferente de mim, mas que me foram tão amáveis, tão sensatas, tão calorosas, tão... Eu não posso os pegar assim, né? Agora tá cafonice atrás de cafonice, cancelar, né? Mais um termo novo, né? Agora você cancela, né? Enfim, eu não sei aonde a gente vai chegar com isso, né? Então, assim, não, eu não quero cancelar. Eu acho que eu sou da tribo do abraço, sabe? Se a gente puder multiplicar, se a gente... Não é dividir, não, é multiplicar mesmo. Porque como você colocou aí no início, né? Com as diferenças,
a gente cresce, a gente se torna melhor, Exato. né? Eu tenho amigo no morro, eu tenho amigo que mora em frente à praia, eu tenho amigo que fez até o ensino fundamental e é sábio à beça, Marta Mendes de Barrem, doutor babaca pra caramba. Então, sim, né? E daí você vai, e a partir daí você vai entendendo que o bonito, né, da vida é exatamente... Obrigado, Nilton. É exatamente esse, né? Você poder interagir com o diverso e entender que o diverso sou eu. Eu acho que é isso, né? Eu acho que... E essa palavra tem que ser bem... Eu sou você, Michele. Eu não te conheço, eu não sou mulher, eu não menstruo, eu nunca vou engravidar, eu não... Enfim, né? Gosto de homem, mas enfim, mas sou muito diferente de você, né? A minha biologia é outra, o meu lugar social é outra, a minha profissão é outra, mas eu sou você, porque aqui dentro também bate um coração, tem um sangue que é meio avermelhado, e igual tem aí, né? Então, acho que é isso. Então, a gente precisa entender que a Roberta coloca aí, né? Respeitar, né? Vamos respeitar o outro. E se errar também, se falhar, que medo é esse do erro? Que medo é esse que a gente tem de mostrar? Pô, eu fui tão babaca ali, fui tão... falhei, acho que foi até uma falha de caráter minha naquele momento. É isso, tô vivo, sou gente e gente tem disso, gente tem essa coisa de errar, né? Exatamente, e assim, esses erros eles fazem parte mesmo do nosso aprendizado e a gente reconhecer isso também é uma dádiva, né? Quando a gente realmente, olha, eu errei, me desculpe, realmente o meu ponto de vista foi diferente, né? Eu não sei. Enfim, a gente reconhecer isso também, a gente está aqui nesse mundo para aprender uns com os outros, né? Somos um eterno aprendiz, a gente vai estar sempre aprendendo com as diferenças ou não, né? Então, assim, é maravilhoso também a gente se permitir isso, né? E as mudanças também começam dentro da gente, né? Quando a gente se permite abrir para o novo. E a mudança começa também dentro da gente, quando a gente também dá o primeiro passo, né? Como nós fizemos, né, de iniciar lives e trazer assuntos relevantes aqui para as pessoas e que, de alguma forma, a gente também está contribuindo com elas, a gente também está tocando no coração de alguém que precisava, naquele momento, né, ouvir uma palavra ou através de um testemunho, né, de uma live de alguém participante que possa tocar também para que ela possa ter uma nova percepção, né, em relação à vida. Então, assim, tudo começa através da gente, né? O respeito, o amor, quando começa dentro da gente, tudo ao nosso redor, ele se transforma, né? Então, que a gente possa se abrir a todas essas mudanças novas, né? Busque estar sempre se informando, busque sempre sentimentos bons e agradáveis na sua vida, né? Vão existir no nosso caminho pessoas que vão ter pensamentos e ideologias diferentes. Respeite, né? Porque o respeito, ele é tudo, né? É isso, né? E assim, é tão bom quando você tá entrando minha colega Rosângela, que trabalha comigo, né? A gente é tão diferente nas nossas práticas pedagógicas, mas somos bons, ela é maravilhosa no que ela faz. E eu sei que o meu trabalho enriquece o dela e o dela o meu. E é isso. E vamos isso viver, eu acho que é isso. Eu acho que a gente está aqui para isso, para poder... Eu acho que eu só não consigo conviver bem com mau caráter, viu, Michele? Mau caráter eu não gosto. Inclusive, até dou uma chance de tentar mostrar que é diferente, mas também se não quiser. Então, mau caráter eu não gosto. Agora, se um gosta de folhinha, o outro gosta de digitar, gente, o meio pouco importa. O importante é assim, o que importa de fato é para que você está aqui, né? É a sua assinatura, né? A gente precisa ter assinatura. Eu acho que é basicamente isso. Exatamente. Nossa, Thiago, eu amei o nosso bate-papo, a nossa live. A gente está terminando aqui já, faltam 2 minutinhos. Mas eu quero muito te agradecer pela sua disponibilidade, para a gente ter falado tantas coisas legais, né? E exatamente isso, gente. A nossa voz, ela tem poder. Então, use tudo a seu favor. Coloque as suas habilidades que você tem dentro de você para fora, entendeu? Para você tocar no coração das pessoas, para você
olhar mais para o próximo, né, com empatia, com amor, com respeito. Então, isso é fundamental. Quero muito agradecer a todos vocês aqui também que interagiram com a gente, que mandaram muitas mensagens carinhosas aqui para o Thiago, elogiando o trabalho dele, né? Então, muito obrigada, gente, a todos vocês que participaram. Quem não pôde assistir ao vivo, a live vai estar disponível no IGTV. Então, você pode compartilhar também com seus amigos, né, com quem realmente você acha que esteja precisando, né, ouvir tudo aquilo que foi dito na live. Thiago, muito obrigada, quero te desejar tudo de bom, tá? Vou ficar aqui, continuar de olho aqui nas suas lives maravilhosas, que você tem contribuído muito com muitas pessoas. Eu que agradeço, Michele. Obrigado aí a todo mundo que foi acompanhando, né? Entra, sai, mas que eu vi os recados aqui carinhosos. Mas às vezes eu não fico olhando muito, não, porque senão eu me perco, né? Tem ainda aqui. Desconcentra. Brunete sempre está aqui, né? A Bruna está sempre presente aqui, tanto aqui nas minhas lives também. Então, assim, obrigado aí pela presença. A muito Érica bom, também, né? Rob, enfim, né? Todo mundo aí é muito carinho, né? O amor da minha vida, acabou de falar agora. Aí, ó, que então, bom, assim, parabéns, obrigada. Eu desejo tudo de bom aí para vocês. E vamos viver. Isso aí, exatamente. Obrigada a todos vocês que estão sempre aqui contribuindo com a gente, que se identificam também com a gente, né? E que participam aqui das nossas lives e das nossas redes sociais. É muito bom também a gente ver que nesse ciclo, né, do bem, existem também muitas pessoas que podem fazer a diferença, né? Isso aí. E amanhã tem a Roberta, 9 horas comigo, 9 horas da noite. Então, estão convidados aí, amanhã a estar aqui 21 horas comigo. Tá bom? Isso aí, vamos participar sim. Obrigadão, Beijo, Michele. Thiago. Obrigado, tudo de bom. Tá? Boa noite, tá? Também. Beijo. Tchau.